e o pessoal vai entrando, né? O que vocês acham? Tuas ordens, tá? Tranquilo. Bom, vamos iniciar então, Peter? Tranquilo. Pode ir. Então, bom, boa noite a todos que estão presentes. Quero inicialmente agradecer ao Vitor, né, a disposição que ele teve e nos atender prontamente. Agradecer ao Emílio e ao Joaquim, né, que fizeram essa ponte aí, que nos auxiliaram, e que hoje a gente tem, assim, o prazer e a felicidade de trazer uma pessoa extremamente especialista, né, e com muito conhecimento na área. Então, agradeço bastante, viu? Essas reuniões aqui, como a gente tem dito sempre, ela não é oficial dentro do processo do plano diretor, mas é uma ação do Conselho Gestor, do Conselho do Município e do Conselho de Mobilidade, cujo objetivo é que a gente traga assuntos que são extremamente importantes, que são extremamente atuais, né, e muito necessários quando se pensa no planejamento da cidade. Então, aqui eu tenho certeza que a gente nós vamos poder aprimorar nossos conhecimentos, ou iniciar nossos conhecimentos no assunto, e isso demanda naturalmente, futuramente, muito mais debate, né, e a intenção de que realmente ações possam acontecer efetivamente aqui em Bauru. Bom, então era isso. Vitor, eu só vou colocar aqui rapidinho para o pessoal tudo que você faz, na verdade é imenso, né? Vou ler rapidinho, mas o Vitor é especialista em Smart City, foi coordenador do mais relevante projeto federal na temática de cidades inteligentes. Membro do Conselho Técnico da Frente Parlamentar, na Câmara e Senado, em apoio às cidades inteligentes e humanas. Professor e autor de parcerias público-privadas para Smart City. Advogado, pós-graduado em Direito da Infraestrutura pela Fundação Getúlio Vargas. Foi assessor jurídico do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão do Ministério da Defesa e do Exército Brasileiro, na estruturação da primeira PPP modelada pelo governo federal, em cooperação com o Banco Internacional de Desenvolvimento. É especializado em infraestrutura municipal, participou da estruturação de inúmeros projetos de concessão e PPP nos setores de iluminação pública, gestão de ativos municipais, abastecimento de água, esgotamento sanitário, gestão de resíduos sólidos, mobilidade urbana, unidades educacionais e unidades básicas de saúde, entre outros. Então, assim, com certeza, nós temos muito, muito a saber com o Vitor. Vitor, fique à vontade para a sua explanação. Pessoal, a programação é em torno de 40 minutos de apresentação e 20 minutos de perguntas. Só vou pedir, então, que a hora que abrir para a pergunta, para todo mundo procurar ser bem sucinto, para que todo mundo possa falar e que a gente possa aproveitar esse tempo, tá bom? Fique à vontade, Vitor. Obrigado, Tânia. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Legal. Bom, queria agradecer imensamente o convite, tá? É sempre uma honra poder contribuir nos processos de planejamento dos municípios e trazendo pouco a pouco a temática da Smart City, da cidade inteligente. Vocês, pelo que Tânia me relatou, Emílio também, estão conduzindo um processo bastante participativo, o que é, por si só, uma conduta de cidade inteligente. A gente vai passar um pouquinho aqui pelos principais conceitos, pelo estado da arte, né, da normalização de Smart Cities, como que a ABNT vem se pronunciando sobre isso no Brasil, como que esse tema vem cada vez mais sendo tratado sob um prisma técnico e não sob uma visão de marketing e muito voltada à tecnologia da informação por si só, né? É, na verdade, um tema que perpassa todos os propósitos de sustentabilidade que foram definidos pelas Nações Unidas, trazendo, sim, tecnologia da informação e comunicação, Big Data, Internet das Coisas,
como ferramentas para a entrega de cada vez mais a qualidade de vida nos centros urbanos, né, do Brasil e do mundo. Como a Tânia colocou aí na nossa introdução, eu tenho participado ao longo dos últimos 8 anos da construção dos pilares da Smart City no Brasil, com muita satisfação, né? Pude contribuir com o Congresso em alguns atos normativos, alguns já publicados, outros ainda sendo tramitados. Sou advogado, né? Como vocês podem perceber talvez pelo tom que eu emprego nas coisas, mas fiquem tranquilos que a gente não vai falar de juridiquês hoje aqui nessa apresentação, é mais uma conversa para contextualizá-los e tocar especialmente no ponto da conexão da Smart City com o processo que vocês estão conduzindo de revisão do plano diretor do município de Bauru, o que é uma oportunidade única para que se incorpore ao longo desse planejamento alguns preceitos de Smart City já reconhecidos e que vão ao encontro desses propósitos que eu mencionei. Então, a ideia hoje é passar rapidamente por esse histórico, como que o tema, ele, de um cenário caótico, passou a um cenário normativo, como que os países que discutiram esse tema chegaram a alguns consensos, e como que esses consensos podem ser aplicados no planejamento público por parte do município brasileiro, pensando nas especificidades brasileiras, como que a nossa matriz federativa ela considera as competências municipais, estaduais, federais, e aí abrir para perguntas, para considerações, que a gente vai ter o maior prazer em contribuir com vocês, seja hoje, seja ao longo aí dos próximos meses. Queria colocar a nossa equipe à disposição. Eu sou um dos sócios da SPIN, Soluções Públicas Inteligentes, que é a primeira consultoria no Brasil focada exclusivamente no movimento das Smart Cities. Nós estamos atualmente conduzindo o plano diretor de cidade inteligente do município de Salvador, inclusive com a participação do Joaquim Fanton, que é nosso consultor especialista, que está aqui presente, né? E tem sido um processo bastante enriquecedor. Fizemos o primeiro plano diretor de tecnologia da cidade inteligente do Brasil, que foi de Juazeiro do Norte, e essas interfaces, como vocês podem incorporar toda essa temática e proporcionar incrementos de curto prazo até para o município, isso é o que a gente pretende abordar no dia de hoje, tá? Vou passar rapidamente aqui pela formação desse conceito de cidade inteligente. E cada vez mais nós temos a propagação desse conceito. Existem mais de 100 conceitos acadêmicos de Smart City que são aceitos, né, são plenamente coerentes, e tudo isso contribuiu para que hoje nós tivéssemos um panorama um pouco mais definido, que é o que a gente vai passar. Tudo perpassa um movimento evolutivo que nós temos observado em diversos setores da sociedade, seja na mobilidade urbana, seja nas telecomunicações, na hospedagem. Então, aqui a gente tem exemplos, né, de iniciativas que foram disruptivas para os respectivos setores, o entretenimento, né, as ferramentas de streaming, Netflix, no campo da economia, no setor financeiro, as criptomoedas, a utilização de ferramentas de nuvem para processamento e armazenamento de dados, e tratamento também, né, algo que está bastante na ordem do dia por conta da LGPD, enfim, uma série de setores da nossa vida cotidiana que vem sofrendo transformações cada vez mais rápidas. Fiquem com isso na cabeça, né? A questão do cada vez mais rápido. Isso está no centro da discussão da Smart City, né? Nós vamos já passar por uma tentativa de definição, tá? É um conceito vivo, vai cada vez mais sendo incrementado, passou pela discussão dos países que integram a ISO, enfim. Mas é a cidade que consegue, de fato, acompanhar este movimento evolutivo das tecnologias da informação e comunicação e também das condutas que não necessariamente têm o viés tecnológico para proporcionar a realização do bem-estar nas cidades, né? Esse conceito ele pode ter inúmeras derivações e pode ser imensamente ampliado,
mas, em tese, a cidade inteligente busca esse ideal, acompanhar o movimento, que é o movimento conhecido como da quarta revolução industrial, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, com o fim de proporcionar os incrementos de bem-estar, de coesão social, de preservação do meio ambiente, tudo em conexão com os ODS, que também estão na ordem do dia, né? Derivam do consenso das Nações Unidas. Esse movimento evolutivo, ele remete lá atrás, né? Nas primeiros grandes marcos da nossa espécie, e que cada vez mais foram se sofisticando, e a inteligência em si é um dos atributos que, além de nos caracterizar como espécie, né, e nos dar nome à nossa sapiência, é, de fato, uma das maiores vaidades. Eu gosto de sempre colocar esse ponto também no curso de pós-graduação que a gente ministra, que é o seguinte: a pluralidade de conceitos, o fato de cada um querer o seu desenho de Smart City, tem a ver exatamente com isso. É algo muito caro para o ser humano, né, para o Homo sapiens. Falou de inteligência, isso está na lista de prioridades lá em cima. É um atributo muito caro a nós todos. E essa inteligência foi sendo posta em prática ao longo do tempo e proporcionando grandes incrementos em uma série de setores e de pontos da nossa convivência enquanto sociedade, até que chegamos a um dos maiores marcos dos últimos anos. É sempre muito tentador você classificar o último marco como o mais disruptivo, né? A gente tende a ter essa visão de curto prazo. Mas, de fato, a internet e a sua popularização, especialmente nos países subdesenvolvidos, isso foi um grande marco no nosso processo evolutivo enquanto sociedade e também dos ecossistemas urbanos. Passaram a proporcionar uma conectividade cada vez mais acurada. Hoje, nós estamos, de fato, no centro de um movimento evolutivo baseado em dois pilares. O primeiro deles, que é a internet das coisas, né? O fato de você expandir a conectividade para coisas, as coisas se automatizarem, desenvolverem inteligência artificial ou inteligência que se assemelhe à empregada pelos processos tradicionais, mas que proporcione um controle cada vez maior de dispositivos esses que começam dentro de casa, com o conceito da casa inteligente, geladeira que consegue se comunicar com o seu proprietário à distância através de um smartphone, ar-condicionado, você controlar o consumo de energia de cada cômodo, tudo isso vem a reboque da internet das coisas. E a internet das coisas foi saindo cada vez mais da casa e indo para a via pública, passando por sensores de mobilidade urbana, semaforização inteligente e adaptativa ao tráfego, iluminação de LED, com telegestão, uma série de aplicações que estão na via pública, né? Então, foi um processo, o Brasil, ele tomou a frente desse processo, embora seja inegável o nosso pouco avanço nos últimos anos, de forma prática, mas a estruturação do Plano Nacional de Internet das Coisas no Brasil foi um grande marco. Isso aconteceu nos últimos 5 anos, né? Foi um processo conduzido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, juntamente com o BNDES, e esse processo, com certeza, nos posicionou de forma bastante diferenciada em relação a países até bem desenvolvidos, bem mais desenvolvidos que o Brasil, no planejamento das ações em nível federal voltadas à absorção de IoT, de internet das coisas, seja nas cidades inteligentes, seja na indústria 4.0, no meio rural, no meio de mobilidade urbana, de saúde, enfim. O outro pilar que está no centro do nosso processo evolutivo atual, que é o chamado fenômeno do Big Data. Certamente alguns de vocês assistiram nos últimos dias aí o lançamento do Dilema das Redes, né? Se alguém quiser até fazer alguma ponderação, eu assisti, achei muito precisa a abordagem, e esse fenômeno do Big Data, ele está no centro do movimento da cidade inteligente, numa abordagem de setor público, como nós vamos passar um pouquinho mais adiante, né? Existem os cuidados, existem as preocupações, certamente uma das maiores, que é em relação à privacidade
e a proteção de dados pessoais, especialmente os dados sensíveis, aos quais os governos têm pleno acesso. Então, na cidade inteligente, esse é um problema exponencial que nós temos que endereçar da forma que nós vamos falar já, né, os planos diretores de tecnologia, enfim. Mas, então, fiquem com esses dois pilares em mente, que baseiam, de fato, o nosso momento atual evolutivo, e, por conta disso, estão no centro do conceito atual de Smart City, né? Todo este processo evolutivo, ele revela um princípio e um tema que vem sendo cada vez mais trabalhado, que é a chamada evolução de consciência, né? Numa abordagem filosófica, o movimento da cidade inteligente pode ser caracterizado como a captura do zeitgeist, né? A captura do espírito do tempo de cada período da nossa vivência aqui nesse planeta, né? A cidade que consegue, por meio dos seus mecanismos, da sua organização enquanto governo, e falando de uma forma bastante macro aqui, cidade que consegue capturar este momento, né, esse espírito da época que se vive, ela é caracterizada, agora a gente pode dizer tecnicamente, né, de forma normativa, como cidade inteligente. Isso tem tudo a ver com a evolução de consciência e como que nós dialogamos com as soluções que se mostram disponíveis, né? Passando tudo isso a limpo, trazendo aqui para uma representação gráfica, né? É perceptível, acho que é um consenso aqui entre todos que estão com a gente, que o movimento de surgimento de novas tecnologias no tempo não é algo constante. É algo cada vez mais rápido e com um intervalo de tempo cada vez menor. As tecnologias que eram disruptivas passam a ser obsoletas, dão lugar a novos modelos de negócio. Isso ficou muito claro em vários daqueles casos que eu passei no primeiro slide, né? Na mobilidade urbana, com a uberização e todos os desafios que isso traz, a questão das comunicações, como que o WhatsApp dialoga com governos, enfim. Então, esse movimento, ele acontece na forma de uma progressão geométrica, né? Essa progressão, ela fez com que o que se chamava de inovação lá atrás passasse a um patamar diferenciado, que é o patamar disruptivo. Esta é uma palavra que está no centro da discussão da Smart City. É você inovar tanto a ponto de promover uma disrupção. Acontece, gente, que este movimento ele acontece na sociedade em geral, né? Quando a gente está falando de setor público, e não só no Brasil, mas em inúmeros países, né, certamente a maioria dos países, especialmente os subdesenvolvidos, e quando a gente fala especialmente de cidades, será que esse gráfico ele é uma verdade? As cidades vêm conseguindo absorver a disrupção, né? O potencial inovador de cada micro-sociedade tem sido absorvido pelos governos? Parece também ser um consenso, até pelas insatisfações que aqui no Brasil a gente tem com o serviço público, né? Que a sociedade em geral tem um caminho e o setor público leva muito mais tempo para chegar no mesmo resultado disruptivo, né? Aí se pergunta, mas por que isso? Tem a ver com a corrupção? Olha, posso dizer que tem a ver com qualquer falha regulatória que se verifique no desempenho de uma organização, com certeza. Mas olhando com uma lupa ao setor público, existem amarras, existem travas ao consumo de tecnologia e de inovação como um todo, não somente em TICs, né? Existem amarras que tornam esse processo quase natural, né? O fato de você levar mais tempo para atingir o mesmo resultado. E é perseguindo cada vez mais o atingimento desse estágio de evolução vigente da sociedade, que passa por tecnologia, sim, mas mais do que isso, passa pelas condutas que são mais tidas como inovadoras no âmbito da nossa lida social, né? É exatamente neste movimento, nessa busca incessante pela equiparação desse gráfico, que mora a Smart City.
né? É a cidade que se aproxima tanto quanto possível, e aí eu acrescento também, tanto quanto desejável. Existem ecossistemas urbanos que, além de não demandarem uma solução que é tida como inovadora num outro centro urbano, ainda tem repulsa, né? Nós temos soluções que, de fato, não devem ser incorporadas em determinados ecossistemas, por uma série de causas, né? A gente não vai abrir aqui conduta por conduta da Smart City, vamos falar rapidamente sobre isso, mas, com certeza, existem desafios aí que vão muito além de amarras falhas, né, de corrupção, de desvios, enfim. Isso existe e está na pauta, está na discussão da própria Smart City, quando a gente aborda a transparência e a governança, com certeza. Mas não é só isso que atravanca o investimento em inovação e em tecnologia no setor público, né? A falta de compreensão por parte de órgãos de controle, né? A falta de liberdade, até de segurança do agente público de perseguir uma contratação inovadora, no modelo inovador, né? Trazendo mais liberdade para um ator do setor de TICs, trazer a solução e não algo pronto. Isso está na ordem do dia da Smart City. E muitas vezes o Brasil ainda, embora tenha uma lei de inovação de 2004, e até parabenizo o município por ter já se mobilizado, até se a Tânia quiser falar um pouquinho mais sobre o conselho, né, e como que isso vem sendo estruturado, parabenizo, é uma iniciativa muito louvável, que cada vez mais os municípios vêm perseguindo, né, trazer para a legislação municipal também os parâmetros de inovação mais avançados, mas nós temos desafios, e esses desafios é que tornam essa curva aqui mais alongada, né? De todo modo, percebam que num conceito mais fechado, né, seria a cidade que se aproxima tanto quanto possível das tecnologias e soluções de inovação disponíveis num dado momento histórico. Uma última observação sobre esse conceito, inclusive, que ele é derivado da normalização da ISO, a gente vai falar já sobre isso, né? Percebam que o dado momento histórico traz um conceito muito volátil, né? Lá atrás, 1970, quando nós falávamos em mobilidade inteligente, o que estava na pauta era algo completamente diferente do que nós temos hoje, né? A Smart City, que existem até registros bem antigos, né, da cidade inteligente, ela acontecia de um modo muito distinto. O mero fato de você dispor de semaforização, de um mínimo conjunto de algoritmos para ditar a temporização de semáforos, por exemplo, já era um grande avanço. Hoje, de fato, é uma autocobrança das cidades empregar a inteligência artificial para poupar muito tempo dos cidadãos que é gasto no sistema de mobilidade desnecessariamente, pela falta de inteligência, né? E aí, gente, voltando aos nossos pilares, Big Data e Internet das Coisas, acontecendo a todo vapor no setor privado. Big Data acontecendo para o bem e para o mal, interferindo, sim, em pleitos eleitorais, o ecossistema aprendendo a lidar com isso, a LGPD vindo agora, né? A internet das coisas com seus desafios também que o Ministério vem tratando. Tudo isso acontece no setor privado e no movimento da cidade inteligente nós acrescentamos aí alguns ingredientes nesses conceitos, né? Passamos a falar do Big Data da cidade, o quanto que a cidade controla o universo de dados de todas as secretarias, autarquias, fundações, enfim, qualquer contato do indivíduo com a cidade deve alimentar, idealmente, uma ferramenta que permita esse tipo de exercício de Big Data. E a internet das coisas no ambiente urbano, que é exatamente o movimento de saída da casa, né? Você passa a ocupar lixeiras inteligentes, bueiros inteligentes, uma série de elementos de sensoriamento, que já tem, inclusive, regulamentação agora federal, né? No ano passado foi publicado o decreto do Plano Nacional de IoT,
Então, é um caminho muito pavimentado que nós temos. Agora é colocar na prática isso. Esse movimento da Smart City, eu acho que é importante colocar que ele foi fortemente incentivado na última década. Ele veio com força mesmo a partir de 2010. E no Brasil, nós tivemos alguns órgãos que participaram diretamente da formação desses conceitos, né? No Brasil, podemos mencionar aí o Inmetro, teve uma série de pronunciamentos, a ABDI, que vem propagando também as verticais, especialmente de mobilidade, de iluminação pública, de segurança pública, nas cidades inteligentes, e o principal norte das Smart Cities hoje vem da ABNT. É um órgão encarregado de estabelecer normalização técnica no Brasil, por lei, né? E estabeleceu, de fato, nos últimos anos, uma série de normas da série 37100, que tratam especificamente da cidade inteligente, da cidade resiliente, da cidade sustentável, né? Lá fora, vocês devem atentar sempre ao que vem da ISO e ao que vem da União Internacional de Telecomunicações. São duas entidades que têm contribuído fortemente à evolução dos conceitos de Smart City, tornando as compras públicas de Smart City cada vez mais eficientes, seguras e não voltadas a um viés de marketing, que é talvez o principal efeito colateral do movimento das Smart Cities como um todo, né? E aí, gente, todo esse movimento da última década serviu para nós termos uma melhor resposta a essa pergunta aqui. Como a cidade inteligente se mostra ao cidadão? É um conceito extremamente etéreo, né? Se você parar para pensar, o grau máximo de inteligência em relação a uma conduta varia muito de cidadão para cidadão. Então, foi um grande desafio da comunidade internacional nos últimos 10 anos responder essa pergunta, definir, afinal de contas, qual é o norte de um ecossistema urbano, público, que deseja se tornar cada vez mais inteligente, né? Essa pergunta foi cada vez mais sendo respondida com interferências de mercado, né? Isso é muito claro, né? É muito evidente, especialmente no Brasil. A Smart City tomou uma conotação simplesmente de venda de tecnologia e poluiu muito o cenário como um todo e o entendimento de prefeitos, de gestores públicos, secretários, vereadores, que, em muitos casos, né, se você pergunta no Brasil o que é Smart City para um gestor, ele vai automaticamente pensar no Wi-Fi na praça, né? É uma ideia que, embora não esteja errada, porque, de fato, a conectividade pública é uma conduta de Smart City, mas ela é muito limitada, né? É isso que nós vamos passar já para vocês aqui. Esse problema, então, gente, é um problema histórico. Definir o que é um serviço smart, qual é o patamar que a cidade deve perseguir em relação ao serviço de segurança, de iluminação, de mobilidade, saneamento, de limpeza pública, de governança interna, enfim, tudo isso é um problema histórico e dificultou muito o planejamento das cidades inteligentes, né? Até que, como eu mencionei, nos últimos anos, nós tivemos pronunciamentos muito precisos da comunidade internacional. Esses pronunciamentos são 3 grandes normas, né? Normas que definiram os grandes indicadores de cidade inteligente, de cidade resiliente e de qualidade de serviços urbanos, né? Numa outra leitura de sustentabilidade, propriamente dita. Esse conjunto normativo se soma ao que nós tivemos aqui dentro de casa, né? Tivemos no Brasil pronunciamentos, como eu mencionei, do Plano Nacional de IoT, que tratou cidade inteligente como uma vertical estratégica. E no campo da normalização, mencionamos aqui essas 3 grandes normas, né? Da onde que vem isso, né? Esse tratamento padronizado da Smart City? Isso vem dessa discussão que envolveu já mais de 70 países, tá? Essa lista que está desatualizada, alguns entraram nos últimos meses. Foi a discussão da ISO, né? Da Organização Internacional para a Normalização e Padronização, em que nós tivemos o Brasil participando ativamente pela ABNT, a incorporação de opiniões brasileiras nos textos e um trabalho
muito difícil, né, você conjugar a visão asiática de Smart City com a visão latino-americana, você não deixar de considerar preceitos que vêm do continente africano, e sempre considerando que a Europa tomou realmente a frente do tema, antes mesmo de 2010, né? Enfim, foi um trabalho secretariado pela França, em que a BNT teve uma grande participação, e que gerou esses pronunciamentos normativos que hoje estão vigorando, né? Mas perguntar, por que a cidade deve observar isso? Primeiro porque todos os entes financiadores estão de olho exatamente no atendimento aos ODS. Qualquer estratégia tecnológica de uma cidade deve ter essa raiz, porque é isso que a comunidade de financiamento enxerga como necessário para o chamado capital sustentável, ou capital inteligente, né? Isso deve ser um norte do planejamento da Smart City, e os indicadores servem para isso. Eles tiveram uma conexão integral com os ODS, né? Então, é um caminho já muito pavimentado. A cidade não deve estabelecer algo fabricado internamente, ela deve já seguir o caminho que vai ser mais promissor, né? Não querendo aqui desqualificar o nosso potencial criativo, até que no Brasil é bastante amplo, né? Nós temos aí trabalhos bem densos sobre Smart City, acho que teremos mais, né, daqui para frente, até com a popularização do tema, mas é muito difícil você estabelecer um conjunto aí de regras, de padrões, de consensos, que substitua uma discussão neste nível, né? Os especialistas de quase 80 países. E sempre levando em consideração preceitos de outras comunidades normativas, né? A IEC, a União Internacional de Telecomunicações, enfim. Como que se organiza, né, a Smart City sob essa visão técnica? Ela se organiza em uma série de verticais. Em cada uma dessas verticais, acontecem condutas recomendadas. Algumas delas são muito comuns e estão realmente na pauta, já mesmo de uma pessoa ainda sem a técnica da Smart City. Por exemplo, o Wi-Fi na praça, né? Wi-Fi na praça, uma conduta de Smart City reconhecidíssima pela comunidade internacional. A inteligência em telecomunicações de uma cidade, dentre outros fatores, se mede exatamente pela oferta de conectividade ao cidadão, de forma gratuita, né? Fora do mercado de telecom. Agora, em outros casos, soluções bastante inovadoras, algumas até que o gestor municipal nem conhece, né? O sensoriamento de dispositivos na via pública, bueiros, lixeiras, enfim, é algo ainda incipiente no Brasil, né? As infraestruturas para mobilidade elétrica, enfim, tem os desafios que nem precisa aqui falar muito, né? Desafios tributários, desafios urbanísticos, enfim. E aí, gente, nós temos uma matriz de condutas. Essa matriz de condutas deve ser endereçada no que a gente chama de primeiro passo para a evolução da inteligência municipal. Qual é esse primeiro passo? E aqui eu queria fazer uma ressalva. Alguns municípios já desenvolveram, isso não foi publicado ainda, eu acho, tá? Mas já desenvolveram o plano de cidade inteligente dentro do plano da revisão que estava acontecendo, do plano diretor de desenvolvimento urbano, tá? É uma possibilidade. Mas as questões de Smart City são tão densas, até o Fanton pode depois dar um depoimento sobre como que a gente está virando Salvador de cabeça para baixo para a gente conseguir ter um plano bastante assertivo para um horizonte de 30 anos, né, de execução do plano de Smart City, mas são questões que justificam um plano autônomo, que é o chamado PDTCI, né, Plano Diretor de Tecnologia da Cidade Inteligente. Algumas cidades, elas desenvolveram o chamado Plano Diretor de Tecnologia da Informação. O PDTI pode ser entendido como o avô ou o pai do PDTCI. Mas aqui, nesse instrumento, nós buscamos, de fato, perseguir as condutas que o mundo acordou que são condutas de Smart City. É um instrumento muito novo, tá? Ele surgiu em 2018 como recomendação do Plano Nacional de IoT, ou seja, uma recomendação federal. Municípios façam isso para que o seu caminho em direção a uma Smart City seja mais pavimentado, traga mais eficiência e quebre os silos. A gente já vai falar sobre essa quebra de silos. Hoje,
nós temos um plano diretor que foi já publicado, a lei municipal foi publicada, os projetos estão sendo colocados em prática aos poucos, né? O município já conseguiu acelerar startups, mais de 100 startups foram aceleradas pelo município, que é Juazeiro do Norte. Como eu mencionei lá no começo, nós apoiamos, assessoramos o município de 2017 até 2019 nesse processo. Hoje o município tem já um ecossistema bem formado, tem uma secretaria que consegue dialogar com todo esse ecossistema, as universidades, né, a academia como um todo, e tem colocado em prática projetos em vários setores, iluminação, segurança pública, atenção aos animais de rua, enfim, verticais que foram estabelecidas como prioritárias lá naquele PDTCI. E estamos conduzindo hoje o PDTCI de Salvador, que é um projeto financiado pelo CAF, a Cooperação Andina de Fomento. Então, percebam que é um instrumento muito novo, né? Nós temos aí praticamente todo o país ainda com as ações de Smart City flutuando, completamente desestruturadas. Uma secretaria faz um investimento e esse investimento não é aproveitado em termos de telecomunicações, em termos de capacidade computacional, enfim, por outra solução que vem de outra secretaria, ou que vem do setor privado, a secretaria compra, enfim. É o caos das contratações da Smart City que o PDTCI busca reduzir, se não eliminar, tá? Qual é o objetivo principal? Quebrar os silos no planejamento das cidades brasileiras. Esse é um problema gravíssimo que nós temos no Brasil, que dificulta muito o planejamento público em geral, né? Por quê? Percebam, vou já passar aqui por um slide que mostra exatamente como que acontece a formação dos silos nas cidades brasileiras. Nós temos uma Secretaria de Cultura, por exemplo, trabalhando de uma forma a sua infraestrutura tecnológica, a sua gestão de bancos de dados, a entrega de serviços ao cidadão e o controle operacional desses serviços. Uma Secretaria de Educação, que conduz os seus bancos de dados também de forma completamente alheia. Uma Secretaria de Meio Ambiente, que possui a sua própria lógica de trabalho, de emissão de licenças, enfim. Cada silo da administração pública trabalhando de uma forma. Isso traz uma ineficiência difícil de calcular até. Tá? Essa ineficiência, ela facilmente consegue bancar investimentos mais do que suficientes para a transformação da inteligência da cidade. Basicamente, o que a ISO recomenda, em outra norma que eu deixei aqui destacada, é que a cidade busque quebrar estes silos e criar uma camada de governança integrada em toda a cidade. Nesta camada, os dados se encontram. Nesta camada, as infraestruturas de telecom colaboram entre si. Nesta camada, uma infraestrutura como um poste de iluminação pública trabalha em favor do vídeo monitoramento. O ponto de iluminação, ele é capaz de oferecer conectividade pública, por exemplo. Ele consegue concentrar dados de sensores de bueiro, de lixeiras. E você consegue economizar muito os recursos públicos que são empregados em cada um desses projetos isolados. Isso vem acontecendo em uma série de cidades brasileiras, tá? Investimentos voltados à prevenção de enchentes, que levam aplicações de IoT embarcadas, investimentos em monitoramento ambiental, prevenção do deslizamento de encostas, com sensoriamento também, a redução de perdas no abastecimento de água e no esgotamento sanitário também, através de sensoriamento baseado na internet das coisas, enfim. Soluções inovadoras que acabam tendo um custo muito mais alto, porque não existe uma camada de pensamento e de governança estratégica integrada em toda a cidade. Um outro objetivo do planejamento da Smart City, que, como eu disse, pode caminhar em conjunto ou pode caminhar em separado do plano diretor da cidade, o plano diretor recomendado pelo Estatuto da Cidade, é o aumento da eficiência e a diminuição de custos de soluções smart.
planejar as soluções que virão, inclusive num horizonte de longo prazo. A ISO recomenda que o município pense até 30 anos, né? Pensar dessa forma diminui custos, com certeza. Oferecer, numa contratação pública, uma infraestrutura prévia, já construída, já implementada, com um parceiro já operador, isso é o grande diferencial das boas contratações de Smart City que a gente tem hoje no Brasil e no mundo. E aí, gente, percebam o número de instrumentos de planejamento que nós temos hoje no Brasil. O primeiro deles, Plano Diretor Urbanístico, como uma principal manifestação do planejamento urbano, é isso que vocês vêm tratando, é isso que vocês vêm desenhando dessa forma participativa ao longo dessa revisão, né? Nós temos, inclusive deixei aqui algumas observações, tá? O Plano Municipal de Saneamento Básico, que trata, basicamente, de água e esgoto, e alguns deles tratam de forma integrada os resíduos sólidos. Um outro instrumento de planejamento, com uma outra pauta estabelecida em lei, né, a Lei 11.445, que agora foi revisada. Nós temos o Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, da Política Nacional de Resíduos, o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, que é a Lei 12.587, planos de educação, planos municipais de saúde, planos de defesa civil, de iluminação pública. Vejam, então, que aquele efeito dos silos, né, no planejamento das cidades, esse efeito fica muito claro só de olhar esse slide, né? Nós temos cada silo se planejando de uma forma, com uma pauta, com uma periodicidade, com objetivos pré-determinados, e percebam que a Smart City muitas vezes passa longe desses instrumentos, tá? Os planos de saneamento básico, por exemplo, dificilmente abordam a diminuição de perdas por meio de aplicações de internet das coisas. Os planos de resíduos sólidos no Brasil passam longe de estratégias de sensoriamento de lixeiras, que diminuem muito o gasto público no ciclo da coleta, né? Você passa a ter o melhor ciclo, o melhor roteiro de coleta de lixo do dia. Você sabe a capacidade de cada lixeira, de cada container instalado na via pública. Por que passa longe, né? Porque muito dificilmente nós temos equipes especializadas, né? Dificilmente nós temos um Joaquim Fanton fazendo plano municipal de resíduos sólidos, né? E como que a gente supra essa lacuna? Vamos ver já já. Plano de mobilidade urbana dificilmente aborda o fenômeno da micromobilidade, que é uma conduta de Smart City. A cidade deve perseguir, tanto quanto possível, a absorção de mobilidade por patinetes, por bicicletas compartilhadas. Isso está na pauta, está na ordem do dia. Planos de educação que não tratam da digitalização do processo de aprendizagem, e retrato disso foi que 90% das cidades brasileiras não sabiam o que fazer no momento em que nós tivemos a interrupção das aulas presenciais com a pandemia. Por quê? Porque os planos de educação não tratam esse tipo de... Tudo bem, foi absolutamente inesperado, né, esse evento da pandemia, mas a estratégia, a digitalização do ensino, a distribuição de dispositivos para os alunos, tudo isso são matérias que passam muito longe dos planos das cidades brasileiras. Planos municipais de saúde não abordam telemedicina, esquece. Aliás, telemedicina que foi regulamentada agora recentemente, emergencialmente no Brasil, né? Então, nós temos também lacunas nesse campo. Planos de defesa civil que passam longe de sensoriamento, de deslizamento, de abalos, de desastres. E a iluminação pública que passa longe também da telegestão. Quer dizer, o monitoramento de luminárias em tempo real, que também diminui drasticamente o consumo de energia dos parques de iluminação, geralmente não está previsto em nenhum plano. E a ideia do plano diretor de cidade inteligente não é, vejam, não é de substituir nem o plano diretor de desenvolvimento urbano, urbanístico, nem os planos setoriais. Mas o que nós buscamos, o que a cidade busca quando decide planejar a Smart City, é atualizar e integrar todos esses planos.
Então, vejam o seguinte, imaginem que esse retângulo aqui azul representa tudo que Bauru já planejou e que está vigorando hoje, seja no campo da educação, de saúde, enfim. Planejamento setorial, que abrange o planejamento estratégico, que abrange os planos setoriais. Aí vocês imaginam o seguinte, algumas iniciativas que a comunidade internacional enquadra como Smart City. Muitas delas já estão nesse planejamento, tá? Muitas vezes os municípios têm ao menos uma diretriz, por exemplo, de conectividade pública. Tem um documento colocando os novos access points que vão ser inaugurados nos próximos tempos, né? Próximo ano, enfim. Então, algumas condutas de cidade inteligente já estão no planejamento setorial vigente. Agora, como a gente passou no slide anterior, outras, o município só tangencia, né? Ele não foi ousado o suficiente para definir como uma meta a implementação de telemedicina, pelo menos na unidade de saúde principal, né? Não foi ousado a ponto de estabelecer uma regulamentação para patinetes elétricos, por exemplo, no campo da mobilidade urbana. E em outros casos, que são muitos, especialmente municípios menores, algumas condutas nunca passaram nem por reflexão do município. O município nunca parou para refletir, inclusive entre vocês, né, o conselho que vem de forma participativa construindo o plano, o novo plano diretor, a cidade nunca parou para refletir sobre esses temas. E é aí que entra o chamado PDTCI, né, que entendam também como uma possível extensão do plano diretor, tá? Não quero passar aqui a mensagem de que seria impossível vocês, nessa revisão do plano diretor urbanístico, trazerem essas matérias no mesmo instrumento, tá? Mas esse pensar da cidade inteligente vem para suprir essas lacunas, né? No plano de mobilidade urbana, as lacunas do regramento dos aplicativos de mobilidade, do compartilhamento de veículos, inclusive elétricos, suprir a lacuna de telegestão, que muitas vezes não está no planejamento público municipal brasileiro, a telemetria de lixo, lixeiras inteligentes, um programa de hidrometria inteligente, que muitas vezes não está no plano de água e esgoto. Então, são matérias, são condutas que buscam materializar o que a ISO e a ABNT vêm recomendando. Falo tanto da ABNT porque no dia 10/7 de 2020, nós tivemos a publicação da norma brasileira, da NBR 37122, que trouxe os grandes indicadores, né? E esses indicadores, eles induzem as condutas que devem ser perseguidas se a cidade quiser cada vez mais ter acesso a financiamento para a Smart City, buscar a certificação que vai melhorar o seu rating de financiamento. Então, uma série de consequências de um planejamento estruturado como esse, né? E como que acontece isso? O primeiro passo, né, de qualquer plano de cidade inteligente é o diagnóstico multissetorial. Não só da inteligência atual, que o município já tenha, né, os projetos bem-sucedidos, as iniciativas que o ecossistema já conseguiu promover, enfim, mas também o quanto de inteligência é demandada. Esse é o elemento central da coisa. Quanto que o seu município precisa de inteligência neste momento? E quanto que nós devemos priorizar dos investimentos de mobilidade, segurança, de iluminação pública, para que se atinja um resultado de sustentabilidade que vai viabilizar, vai abrir portas para o capital verde, para o capital sustentável, neste momento de planejamento. A partir desse estudo, que vou mencionar que o caso Salvador levou mais 6 meses, né, é que nós temos o exercício dos objetivos das metas da Smart City. Então, sim, a ideia é que existam metas expressas. O município vai perseguir a conectividade nos ônibus, abrangendo pelo menos 50% da frota até 2024. A meta expressa. Não dá para ficar no campo das ideias, quando a ideia é o planejamento racional e estruturado. Não dá para ficar no campo etéreo da inovação. A gente tem que, de fato, fixar o que é uma expectativa razoável da Smart City. Isso está no âmago do planejamento como um todo, né? E a partir dessas metas, aí sim desenhar projetos, né?
desenhar o projeto de mobilidade inteligente em Bauru, definir as ações, quais secretarias vão participar desse projeto, quem vai pilotar, quem vai participar, como que eu vou dialogar com o mercado, desculpa, como que eu vou comprar, seja um fornecimento de bens, seja o consumo como serviço, como que eu vou fracionar os riscos, o que eu vou passar de riscos para o contratado, o que eu vou absorver dentro de casa, vou criar novos data centers na prefeitura, vou trabalhar com uma solução de nuvem, pública, privada, híbrida. Então, tudo isso deve ser pauta desse planejamento estruturado, no modelo ortodoxo, tá? Mas vejam que isso não é um requisito, né? Isso é um melhor modelo, um modelo muito novo, né? A Smart City, eu queria deixar esse recado, até um recado de fechamento aqui. A Smart City vem acontecendo aos poucos, vem engatinhando, mesmo sem essa estrutura cartesiana que a gente está expondo aqui nessa apresentação, né? Os projetos vêm acontecendo, inclusive recentemente houve a publicação do ranking, né? Nós temos uma participação na elaboração desse ranking, o ranking Connected Smart Cities, que trouxe aí cidades que estão muito bem pontuadas, e vários desses indicadores aqui são levados em consideração. Mas, para que se atinja um resultado efetivamente exponencial, é necessário essa reflexão, que pode ser em conjunto com o PDDU, ou pode ser um instrumento autônomo, né? E é o que cada vez mais deve acontecer na nossa visão, né? A pauta é muito ampla, as cidades vão ter que começar agora a pensar nos seus departamentos de proteção de dados, porque vai chover a ação civil pública contra município que não lida com a LGPD adequadamente, pode ter certeza disso. E as questões de segurança cibernética cada vez mais vão se colocar também. Os recursos são escassos, então a necessidade de interoperabilidade, de uso racional das infras de telecom, de uma infovia municipal, tudo isso está na pauta principal e é o que vem impulsionando a cidade inteligente. Um último recado que eu queria dar é que nessa estrutura, nessa visão de seguir o consenso internacional da ISO, que vai possibilitar uma futura certificação de Bauru, inclusive, nós gostaríamos de destacar aqui que a participação popular no planejamento geral da cidade, tá? Qualquer instrumento de planejamento, foi eleita como uma conduta específica de cidade inteligente. É um indicador de governança e também de planejamento urbano, né? Então, o recado final é que, ao promover essa discussão do plano diretor, agora de forma participativa, vocês realmente estão já buscando um alinhamento com o que se reconhece como Smart City, tecnicamente falando. E alguns tópicos que, certamente, aí a gente poderia passar mais 2 horas aqui, falando de cada um deles, mas eu queria pontuar os principais aqui. Primeiro, que planejar a cidade inteligente é um processo chamado multi-stakeholder. Ele deve envolver todo o ecossistema interno da organização e externo, e essa é uma tarefa que demanda muito tempo, demanda um alinhamento entre os atores que coordenam esse processo. Isso deve ser um cuidado essencial no começo, né, do planejamento da Smart City. Além disso, o plano de cidade inteligente, ele permite que cada vez mais você ordene a cadeia de contratos. Então, eu tenho um fornecedor de uma secretaria contratual, compartilhar custos de telecomunicações e, com isso, atingir um resultado muito mais interessante do que a chamada cidade analógica, né? Além disso, você induz interoperabilidade, você consegue parametrizar as defesas de ataque cibernético de uma cidade. Uma Smart City, num clique, você apaga a cidade inteira, né? Você consegue atacar todas as luminárias que estiverem conectadas a um sistema inteligente.
Então, a resiliência a ataque cibernético é uma vertical, talvez, das mais relevantes, né? Nós endereçamos isso com muito cuidado sempre no planejamento da Smart City. E queria destacar aqui, e isso vocês já estão fazendo, né, ao promover essa discussão, essa participação na sociedade no plano, que é construir conceitos municipais de Smart City. Seguir, sim, a técnica, mas buscar, nesse processo de identificação das prioridades, construir o seu conceito de cidade inteligente. Onde eu vou investir mais? Qual vai ser a minha mensagem? Vejam que é um programa de transformação que deve ser comunicado, né, para a sociedade como um todo. E nós estamos vendo isso agora no comecinho de campanha, inclusive, né? Já candidatos que envelopam a sua campanha em torno da Smart City. E, além disso, para fechar, planejar a Smart City é um momento de reflexão técnica e social, com certeza. Você promover a oitiva de comunidades carentes, a oitiva da população vulnerável, isso com certeza dá uma visão muito menos míope, sempre será em alguma medida, tá? Mas muito menos míope ao administrador para a tomada de decisão. E a cidade inteligente deve perseguir cada vez mais o bem-estar e a coesão social. São valores que na América Latina eles são pontuados expressamente para a normalização como prioridades, né? Nós devemos perseguir essa transformação. Agora nós vamos passar agora por um momento de eleições, e aí temos um novo mandato, e neste novo mandato a nossa esperança, inclusive em Bauru, é que cada vez mais a cidade inteligente se mostre ao cidadão nas suas várias faces, né? E que essas faces sejam bem estruturadas. Para isso, vocês podem sempre contar com o nosso apoio e, desde logo, a gente fica totalmente à disposição para tirar dúvidas, para esclarecer qualquer ponto da interface da Smart City com o processo que vocês vêm conduzindo. É isso, gente. Queria agradecer a todos e abrir para perguntas. Sei que ultrapassei um pouquinho o meu tempo, mas, enfim, já devolvo o microfone para a Tânia e fico à disposição de todos. Obrigada, Vitor. Eu vou pedir, se o Joaquim Fanton quiser fazer alguma intervenção, alguma fala, Joaquim, por favor, fique à vontade, viu? E as pessoas que quiserem fazer pergunta, por favor, vamos usar da mesma forma, levantar a mão, que a gente vai organizando aqui a sequência das perguntas, tá bom? Eu só tenho a dizer, né, observação, que o meu primo Emílio, quando me fez contato comigo na semana passada, atrasada, né, e me convidou para essa live, eu disse para ele que eu não era a pessoa mais indicada, e obviamente ficou óbvio que não era mesmo. Então, eu fiz questão de passar a palavra para o Vitor, porque o Vitor tem uma experiência ímpar no segmento. Eu sou um engenheiro muito antigo, né? Eu tenho mais de 50 anos de formado, eu trabalho com telecomunicações desde que me formei em 68, e desde que estou aposentado, e já faz um bom tempo, eu presto consultoria. Aliás, o meu chefe é o ministro das comunicações, o ministro da Ciência e Tecnologia, aí, que é o bauruense, aí, o nosso astronauta, né? Eu presto serviços para o Ministério da Ciência e Tecnologia desde 2005. E eu sou especialista na parte de redes óticas. Então, eu ajudei uma empresa ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, chamada RNP, que é a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a implantar redes comunitárias pelo Brasil afora. São já cerca de 50 redes que eles têm. Começaram pelas capitais, né? Mas depois para cidades menores, e tem algumas redes aqui dentro do estado de São Paulo, além da capital, tem Campinas, tem São Carlos, e por aí vai afora. Mas a minha especialidade é muito restrita, ou seja, dentro de todo esse contexto, vocês viram que teve um certo slide, que apareceram lá, talvez,
uns 20 retângulos, né, de especialidades, um deles é telecom, então, que é o meu, né? E, obviamente, hoje em dia, tudo isso que se falou é intimamente ligado com tecnologia de informação, e a minha especialidade é justamente a parte de redes físicas óticas, né? Mas, de qualquer forma, então, eu só queria agradecer, foi muito bom. Eu disse no começo da reunião que seria antes e depois, e continuo afirmando isso. Eu acho que é antes e depois dessa reunião aí para vocês. Eu agradeço, então, a oportunidade e me coloco à disposição, se vocês tiverem alguma coisa, alguma necessidade, né? Nós somos aí da região, eu e o Emílio fomos criados em Itatinga, e meu pai depois se mudou por questão de falta de escola secundária em Itatinga, se mudou para Botucatu e ficou lá o resto da vida. Então, eu tenho fortes raízes aí com a região. Então, um forte abraço para vocês aí, muito obrigado. Obrigado, Joaquim, eu agradeço. Só vou fazer um comentário que o Vitor falou. Eu não sei se o Sebastião está presente. Eu vi que ele, não sei se ele está com alguma dificuldade, porque ele entrou, saiu, mas é a respeito do Conselho de Inovação e Tecnologia. Nós tivemos uma legislação ao final de 2018, né? E esse o Sebastião está presente. Sebastião. Consta que ele está na reunião. Boa noite. Oi, Sebastião. Estão me ouvindo? Estamos sim, Sebastião, por favor. Então tá bom. Desculpe o atraso. A gente teve uns probleminhas aí, estavam trabalhando também em função aí do CODESE, que a Tânia bem conhece, né? E a gente acabou atrasando um pouquinho. Então, a gente, com o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, que foi instituído a partir dessa lei que a Tânia está dizendo, de 2018, nós criamos também algumas possibilidades de desenvolver melhor as questões tecnológicas, discutir mais as questões tecnológicas da cidade a partir desse conselho. Reunimos aí as cabeças pensantes aí que lidam com tecnologia na cidade e a gente está lidando com isso agora. Um dos temas importantes, eu perdi o nome dele, desculpa, do palestrante. Tânia, me ajuda aí. Vitor? Oi, Vitor. Desculpa, Vitor. Eu tô meio atrapalhado hoje, viu? Imagina, tranquilo, Sebastião. E um dos temas importantes é esse, da Smart City, né? Eu vi uma parte da sua apresentação. Eu não sei o que está acontecendo, eu estou com um problema tecnológico aqui, viu? Eu estou com problema. Eu tenho Teams, e pelo Centro Paula Souza nós usamos muito Teams. E o meu Teams, quando passa esse link para mim, esse link está chocando com o Teams que eu tenho instalado. Então, não sei o que está acontecendo. Mas, enfim. E aí, a questão da Smart City passa por N fatores, né? Como você estava bem explicando aí, pelo menos no trecho que eu peguei, uma pena eu queria ter visto desde o começo, mas a gente não teve condição. Mas trabalhamos agora nesse sentido, né, de saber todos os elementos necessários e a articulação necessária também para que isso ocorra, né, Vitor? A gente sabe que Bauru tem potencial para isso, tem cabeças pensantes suficiente para isso, mas a gente está com uma dificuldade e a gente percebe que isso é histórico, né? As coisas não se articulam de uma forma adequada para a gente ter a saída adequada também, né? Mas a gente vê que tem uma luz ali, tem uma luzinha distante ainda no fim do túnel, que talvez não esteja tão distante, ela está perto, nós temos vários estudos, várias propostas, e essa sua contribuição é extremamente importante. Então, essa discussão da Smart City é muito viva e presente, né? Então, o que puder ser dado de norte para a gente,
A gente agradece bastante. E o Conselho vem trabalhando forte nesse aspecto. Teve o problema aí da pandemia, como todos tiveram, né? Então, houve assim, um momento, uma quebra. Agora, o que nós estamos tentando fazer é alinhar também com os trabalhos do plano diretor. E é importante também eu entendo que para essa cidade inteligente, que ela tenha integração de dados, ela tenha facilidade em todos os aspectos que poderiam envolver aí toda a automação possível, né? Então, tem várias questões a serem discutidas, certo? Então, é isso. O que você puder nos auxiliar aí nos orientar em como encaminhar essa articulação, isso é bastante importante, né? E o que nós estamos tentando fazer, e com a ajuda da Tânia também, é fazer com que esses diversos conselhos da cidade se conversem, né? A Tânia faz parte de um conselho importante, o Conselho Municipal, faz parte de equipes gestoras, eu sou presidente do Conselho Municipal de Educação também, estamos no plano diretor, e a gente pretende que as coisas avancem, né, a partir dessas discussões todas aí. Estamos num grupo também de desenvolvimento sustentável, que é o que eu estava dizendo que a gente estava participando agora há pouco. Estamos levando propostas aí para os candidatos, possíveis candidatos aí à prefeitura, né? Fizemos um trabalho bastante extenso, um trabalho aí de 2 anos, e agora nós estamos apresentando algumas solicitações. E aí também a questão da Smart City entra no aspecto da inovação, né, que é uma coisa que é urgente resolver também. Tá? Acho que eu falei muito, né? Não era para falar tudo isso, né, Tânia? Mas muito obrigado. Não, podia sim. É bom. Muito obrigado mais uma vez. Eu vou educar o Emílio Fanton. Emílio, o Emílio Fanton levantou a mão, você pode falar, viu? Fique à vontade. Vitor, muito obrigado por tudo que você nos trouxe de bom, de conhecimento. Realmente, tudo é inegável, a eficiência e a eficácia, principalmente, desses processos. Eu perguntaria a você, se nós fôssemos fazer alguma coisa em Bauru, como que nós começaríamos? Existe alguma coisa federal, financiamento? Qual é o começo para a gente começar a descascar esse abacaxi nosso aqui? Você poderia nos responder, por gentileza? Oi, Emílio, obrigado pela pergunta. Olha, no Brasil, o apoio federal para o primeiro passo da Smart City é uma realidade, né? Nós temos não só o apoio técnico para pensar, né, os primeiros passos. Em breve vai sair, inclusive até posso compartilhar com vocês uma versão prévia, tá, da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, que foi uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Regional, trouxe grandes contribuições e que é muito importante para o município ter um norte oficial, né? Algo que não tenha partido do nada, mas que tenha uma raiz oficial, o que acontece nesse caso. Além disso, recomendaria o Plano Nacional de Internet das Coisas. Posso circular depois para a Tânia, ela distribui para todo o grupo alguns links, tá, de documento para vocês aprofundarem nesse sentido. E acho que o planejamento, ainda que seja sempre uma realidade a pressão por entregas, né, imediatas, entregas no mandato, né, o planejamento tem que ser feito a longo prazo. Tá? O planejamento a longo prazo, ele proporciona os resultados de curto prazo e as fontes de financiamento para esses microprojetos, seja uma praça inteligente, seja uma rua inteligente, eles vêm praticamente de forma natural, quando se observa essa estrutura, e o município demonstra que existe um racional nesse planejamento como um todo, né? Sabe onde quer chegar, basicamente.
Acho que é importante mencionar uma estratégia que municípios de menor porte vêm seguindo, que é de escolher uma determinada região, ou até, em alguns casos, uma rua, para um piloto de cidade inteligente. Você construiu o chamado Smart Place. Por que isso é interessante? Porque o gestor consegue ter um termômetro da aceitação, do impacto daquela solução. Seja mais tradicional, como conectividade pública, seja uma interface interativa com o cidadão, um totem inteligente. Está na pauta da Smart City, tem abrigo técnico. Então, você pensar uma intervenção numa escala menor do que cidade inteira, seja uma rua, uma praça, um bairro, geralmente é um bom primeiro passo para esse termômetro e também para o município se ambientar, saber como que lida com aquela solução, que secretaria que toca isso, quem participa, quem lidera, como que o mercado local se posiciona, será que eu tenho tecnologia local para isso, será que é de uma cidade vizinha, como que é o meu mercado, né? Então, é muito mais fácil pensar isso quando você está falando de um bairro, de uma rua, do que uma cidade inteira, né? Então, acho que seria uma boa recomendação, pensar num piloto antes de um programa mais ambicioso. Aparece aqui para mim usuário desconhecido. Na verdade, eu não sei se foi o Emílio que está sem denominação ou se tem alguém que queira fazer uma pergunta. Foi o Emílio, Tânia. Eu acho que agora... Ok. Tá. Tânia, eu pedi para me inscrever também, viu? Mas eu que não sei levantar a mão. Eu já deixo... Tá, então vem o Gabriel, tá. O Gabriel agora e depois a Andréia. Andréia, pode falar. Ela tinha pedido primeiro. Pode. Tá. É que aí eu não vi aqui, então. Tá, pode falar. Andréia, fica à vontade. Andréia? Será que a Andréia caiu? Andréia? Está retornando. Oi, Andréia, está ouvindo? Oi, estou ouvindo, Tânia. Fica à vontade. Nós estamos falando de tecnologia e aprendendo a mexer com a tecnologia. Cada hora é um aplicativo diferente, né? Pode fazer a sua pergunta, tá bom? Tá. Eu queria fazer a pergunta para o palestrante, é o seguinte, nós temos aí as 17 ODS, né? A Agenda 2030, e o que me chamou a atenção, quando você falou da governança, e o principal indicador da governança é a participação popular. Eu trabalho na prefeitura e também sou membro aí do município, e a secretaria que eu trabalho é a secretaria que promove a participação popular. E no último orçamento participativo, não nessa gestão aqui de 4 anos, mas na gestão anterior, a gente fez 2 tipos de orçamento participativo. Um orçamento participativo para a população e um orçamento participativo para as escolas. E o que foi dado nesse orçamento participativo, o maior indicador que foi dado lá foi o Wi-Fi nas praças. Então, eu queria ver com você como que o Smart City pode interagir mais essa população para a construção desse Smart City. Vitor, você quer responder? Você quer fazer a resposta agora ou já fazemos as outras perguntas e como você prefere? Eu acho que pode ser. Vou anotar aqui para não esquecer. Tá. Então, tá bom. Então, aí já fica anotada da Andréia. Gabriel, você quer fazer sua pergunta? Por favor. Vamos lá. Boa noite, Vitor. O que você falou aqui, eu percebi que a gente está quilômetros, muito atrasado, nem chegou. Você falou de
lixeira, de hidrômetros, bueiros inteligentes, eu acho que a gente não estava nem preparado ainda para isso. Das cidades que você já conseguiu implantar isso, já tem realidade ou ainda estão trabalhando? Porque eu, assim como a André, também trabalho na prefeitura, e eu trabalho ali no setor de finanças, e eu vejo que o nosso próprio sistema já é um monte de coxa de retalho. Eu acho que quando começou a se informatizar a prefeitura lá atrás, fazia um contrato com uma empresa, ia lá e fazia um programa X. Acabava esse contrato, vinha uma outra empresa, aí migrava. Então, a gente tem um monte de coxa de retalho. A gente tem um sistema mobiliário, um imobiliário, um de pessoa física, que eles não se conversam. A gente tem um sistema tributário precário. Chegou isso Simples Nacional. Eu, que não sou da informática, eu tive que ajudar o pessoal, agora que a gente desenvolveu um sistema para fazer uma fiscalização do Simples Nacional. Então, já faz alguns anos, a prefeitura, nesse problema de contratação de serviço de TI, começaram a preparar uma própria TI. E, assim, agora que a nossa TI atingiu uma maturidade e está conseguindo entregar programas, relatórios, porém, isso que você falou, eu acredito que teria que apagar todos os programas e começar a criar um central que ligasse tudo, porque hoje o que a gente tem é um pouco ineficiente, porque é uma coxa de retalho. Você acha que é possível, que tem cidade assim, abandonando tudo e criando do zero? Bom, conta pra gente as experiências suas aí. Legal. Bom, eu vou aproveitar e já responder então as duas perguntas, só para não acumular muitos temas, e até esses dois temas que foram colocados já são bem abrangentes, né? Primeiro, sobre a última questão, né? Projetos já executados de forma estruturada, de forma planejada, de forma multissetorial no Brasil, não, tá? Alguns cheiros disso até existem em algumas cidades, Fortaleza, Juazeiro, Salvador, enfim, mas ainda de forma muito inicial, tá? Vocês até podem se enxergar muito distantes, mas vocês estão ao lado de praticamente todas as cidades, tá? Ainda é uma realidade distante até para as capitais, especialmente, né, em que os problemas também demandam muito mais inteligência, que não existe, né? Em muitos casos não existe. São Paulo é um caso, né? São Paulo foi eleita agora, na semana passada, como a cidade mais inteligente pelo ranking do Connected, que é um ranking que já tem há 5 anos, e isso sofreu muitas críticas, né? Porque o cidadão paulistano não percebe essa inteligência. Tamanhos são os desafios, né? Especialmente na mobilidade urbana. Isso traz um trauma muito grande e a percepção de Smart City é quase inexistente, né? Mas, enfim, você fez uma colocação em relação a jogar fora tudo que existe e começar a pensar do zero. Na verdade, o que se recomenda, tá, tecnicamente falando, é que a cidade dê um passo de cada vez. E a cidade precisa continuar acontecendo durante o processo de transformação, né? Você não vai simplesmente dizer, agora vocês vão esperar, a gente vai organizar aqui uma chamada com os principais players de tecnologia, nós vamos conduzir aí um benchmarking de 6 meses a 1 ano, fazer um mapeamento aprofundado de cada secretaria, das suas necessidades atuais, necessidades futuras, fazer cálculo de demanda de potencial computacional. Espera aí, vamos parar tudo da cidade, né? Não, né? Isso certamente seria impossível. Então, e mesmo com uma contratação bem estruturada, o processo de transição leva tempo, né? Mas é importante dar o primeiro passo. Esse primeiro passo, certamente, é planejar, é aos poucos diagnosticar as demandas de cada secretaria, como que cada uma delas está organizada, numa perspectiva quase de plano diretor de TI mesmo, né? Nessa questão que você colocou,
E a partir desse processo, aí sim, tomar as decisões mais acertadas e aquilo que caiba no orçamento, né? Talvez tenha faltado até nos slides, mas um dos grandes instrumentos que limita a cidade inteligente, né, coloca suas margens, é a lei orçamentária anual, né? Todos os projetos, inevitavelmente, exigem um nível maior ou menor de investimento público, né? Aí existe a inteligência, até os projetos autossustentáveis, os projetos que se sustentam por tarifa, por qualquer tipo de preço público, mas o investimento sempre é necessário, né? E nessa visão, secretaria por secretaria, começar a quebrar os silos. Não de uma vez só, né? Não pensar, a partir do dia 1 de janeiro, nós teremos uma nuvem híbrida no município, qualquer tipo de aplicação que for executada pela Secretaria de Educação, de Saúde, não importa se está no DataSUS, se está no sistema do Ministério da Educação, vai ter que passar para essa nuvem, ainda de forma de réplica, e nós vamos ter que passar para essa estrutura. Não, é um processo muito cauteloso, né? Então, esse passo de cada vez, eu acho que a mensagem tem que ficar nesse ponto que você colocou, tá? Sobre a pergunta anterior, né, o ataque a questões sociais a partir da Smart City. Pensar os focos e as prioridades de curto prazo da cidade inteligente também é uma recomendação expressa, né, de todo esse conjunto normativo que guia o trabalho do planejamento da Smart City. Quais regiões da cidade serão priorizadas? E leia-se, em quais regiões, se eu fizer um mesmo investimento de X reais nas verticais de coesão social, bem-estar, preservação do meio ambiente, eu vou ter um retorno maior, porque o caos é maior no cenário atual. Esse tipo de análise é que está no âmago do PDTCI, por exemplo. Você calibrar a conectividade pública para quem mais precisa, né? Que a gente viu alguns casos aí recentes, né? A pandemia trouxe luz, né, para esses casos. Gente que não consegue, de fato, ter qualquer tipo de conectividade, tá? Nem mesmo urbana. E tem que se deslocar, de repente, para a escola do filho. Eu vi uma reportagem esses dias, você deve ter visto também, do pai que tinha que ir para a escola para baixar a lição de casa do filho e conseguir ministrar, né, a aula com todas as dificuldades. Então, esse tipo de sensibilidade, ele encontra a defesa técnica quando você está pensando no Smart City, porque às vezes reconhece que é necessário priorizar as principais dores, entre aspas, da cidade. E essas dores moram nas comunidades, essas dores moram nas populações vulneráveis, essas dores moram na população vulnerável feminina, população vulnerável LGBT, enfim, são públicos que estão no foco da Smart City, com certeza, reconhecidamente. Inclusive, esse conjunto normativo, ele quebra algumas aparentes polêmicas, né, que existiam. Questões que não devem ser politizadas, elas têm tratamento técnico, consenso mundial, né? Você pode ter uma briga interna aqui, se eu devo ou não priorizar a micromobilidade, diminuir uma faixa de rodagem para carros na via pública, você pode ter essa discussão. Agora, que é sempre uma melhor decisão priorizar o modal limpo, e é aquele que é mais vulnerável no trânsito, isso está lá, está posto, a BNT já colocou em nível nacional. Então, isso serve para isso também, né? Você conseguir se ancorar e ter justificativas. Mas, claro, cada ecossistema recebe de uma forma, né, essa carga aí que vem em nível internacional e da própria BNT. Tinham duas pessoas que tinham levantado a mão, não sei se continua na sala, Sebastião e o Júnior. Sebastião. Bom, eu vou fazer o seguinte, como eu levantei minha mão também, eu vou aproveitar enquanto eles voltam para a sala e vou fazer a minha pergunta. Vitor, a tomada de decisão na questão de termos ou não uma cidade inteligente passa por a sociedade, de modo geral,
os poderes aí, executivo, legislativo. Nós estamos aí na elaboração do plano diretor nesse processo. Nós poderíamos, por exemplo, como uma garantia de política pública, colocar que seria feito um plano diretor de tecnologia, por exemplo, de cidade inteligente. Não acredito também muito na possibilidade de que esse plano saia dentro do plano diretor. Vejo uma certa dificuldade. Mas, enfim, quais são os pilares dessa decisão? De que maneira uma cidade toma essa decisão? E uma outra coisa que eu gostaria que você fizesse algum comentário, porque casualmente eu li hoje sobre Juazeiro do Norte, né? E fiquei, depois você mesmo comentou que você participou desse processo. E eu achei muito interessante, porque, na verdade, a matéria que eu vi era a respeito de um prêmio, e eu gostaria que você fizesse alguma colocação nesse sentido. O que muda para uma cidade quando ela tem esse comportamento, né? Então, assim, quais são as perspectivas? E uma outra questão ainda que eu colocaria qualquer cidade pode trabalhar nesse sentido, porque a gente aqui chega num ponto, infelizmente, e talvez seja até uma sensação de muitos que estão nessa sala, que a gente há muito tempo escuta que a Bauru não pode, porque não tem dinheiro, porque não é possível. Enfim, é possível superar essas questões? Seriam essas as minhas perguntas. Você quer responder ou você quer que eu continue, porque as pessoas já estão se manifestando? Eu vou responder, Tânia, para a gente não acumular, tá? Bom, primeiro sobre todas as questões muito pertinentes, tá? E muito, muito bem colocadas por você. Sobre o plano diretor que está sendo revisto agora, estabelecer PDTCI, ou ao menos, como a gente já sugeriu em alguns casos, né? Uma política municipal de cidade inteligente, para você não ter que, de fato, fazer a varredura completa, mas ter um documento que já coloca um arcabouço, pelo menos um conselho mínimo, né, de secretários, para tratar a iniciativa, para eles se especializarem, passarem a frequentar o ecossistema, comparecerem a eventos, mesmo que online, enfim. Mas estabelecer isso como uma política, ter um mínimo regramento do tema, fazer com que, se um secretário quer fazer uma coisa pontual num bairro, e aquilo tem alguma conexão com aplicações smart, que ele esteja em contato com uma organização específica dentro da prefeitura, que consiga, de fato, interpretar aquele pedido, identificar quais os requisitos de telecomunicações para aquela aplicação, quais os requisitos de segurança, etc., e você conseguir, de fato, ter uma fluência, um controle municipal. Muitas vezes os municípios que trabalham conosco não sabem o que está acontecendo na casa, entendeu? Esse é um grande problema. E você construir essa estrutura, até esse modelo de governança de projetos, né? Quem vai acompanhar o quê, com qual autoridade, com qual pauta, isso é essencial, na minha visão. E o plano diretor estabelecer isso como uma iniciativa para ser aprofundado depois, eu acho que seria um grande avanço já de Bauru, até eu colocaria numa posição bastante arrojada já, né? Depois, claro, muito trabalho, né? Olhar para dentro de casa, para cada secretaria, como que vem se comportando, as suas estruturas, quão preparadas estão para uma aplicação de Smart City, para um começo de uma transição para um modelo mais eficiente de processamento de dados, enfim. Sobre o caso de Juazeiro, foi realmente um piloto, né, que foi acompanhado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, foi o primeiro município a colocar em prática, né, o que o Plano Nacional de IoT recomendava. E diversas ações foram bem-sucedidas lá em Juazeiro. Por exemplo, a aceleração de startups. Sim, muitos municípios só tangenciam esse ponto, né? No máximo um apoio, no máximo apoiar um evento, um hackathon, enfim. Lá em Juazeiro realmente foi município investidor. Eu vou investir em soluções que tenham relevância para o meu programa de Smart City. E como que o município vai receber o retorno desse investimento
aí é uma outra história, depois a gente pode detalhar um pouquinho mais também, mas o município vira sócio de uma empresa inovadora. É bastante arrojado isso. Claro que com todos os... Isso está previsto na lei de inovação, né? Mas muitos municípios ainda são reticentes, né? O procurador não quer, ele não se sente seguro para dar uma chancela para uma participação municipal numa empresa de inovação, por exemplo, né? Então é uma questão que merece ser trabalhada nesses instrumentos, seja numa política, num plano, enfim. E aí a pergunta, qualquer cidade, eu te respondo, qualquer cidade. Qualquer cidade tem o potencial, né, de incrementar a sua inteligência naquilo que seja mais benéfico naquele momento histórico, né? A pandemia, inclusive, trouxe algumas percepções já mais avançadas para algumas cidades, né? Quanto que elas devem investir para ter um mapeamento preciso dos fornecedores de alimentos, né? Para poder coordenar numa ação emergencial como as da pandemia, uma estratégia de entrega de alimentos aos mais vulneráveis. Então, é uma informação que muitas vezes passa longe do controle do poder público. Ele, no máximo, controla para fins de tributos, né? Então, esse tipo de interface, cada vez mais vai sendo percebida, mesmo por municípios pequenos. O município médio, e aí enquadraria Bauru nessa classificação, tá? Ele é um dos mais privilegiados, porque ele tem uma capacidade de geração de dados, de fenômenos, né, que podem gerar recursos ao município já razoável, e não tem as amarras, né, de uma megalópole, por exemplo. Então, tem uma condição bastante interessante. Inclusive, Juazeiro do Norte tem uma população muito parecida com Bauru. Então, não sei se eu passei por todas as questões aí, mas acho que foram muito bem colocadas e a resposta sempre é sim para elas. Obrigada, Vitor. Não, foi excelente. O Sebastião, acho que está na sala, ele levantou a mão, e depois eu vou até, Vitor, propor aqui um encerramento, até por você, né? Porque o seu tempo, acho que até já passamos aí um pouco do que a gente já havia pré-estabelecido. Tá? Sebastião, você quer fazer a pergunta, por favor? Eu gostaria, assim, aproveitar que o Vitor tá falando desses assuntos. Tudo que ele falou, eu percebi o seguinte, né, Vitor? Não sei se você concorda comigo. Integração de informação, né? Nós participamos de algumas coisas, missões aí, digamos assim. Uma delas foi com a Estônia, é outra realidade em termos de país e tudo mais, mas a integração tecnológica é muito interessante. Não sei se você tem você já teve contato, você deve ter outros exemplos também. Eu destaquei, assim, você falou das startups. As startups também estão ligadas a um polo tecnológico. Nós estamos tentando implantar esse polo tecnológico em Bauru. A Tânia, quando participou lá com o conselho, a gente tocou nesse ponto novamente do polo tecnológico. Tem outras questões, tem umas questões também da ferrovia, que isso aí é outra questão de mobilidade urbana, teria a ver com o plano diretor lá também, mas basicamente eu queria que você falasse um pouquinho disso, da questão da importância desse polo tecnológico como estratégico para que a gente fizesse muito do que você está falando. Tá? Não sei se poderia falar um pouquinho para a gente disso. Claro, sem dúvida. Sebastião, você sabe que a inovação ela é um combustível da Smart City, né? Combustível que move a cidade em direção a algumas entregas de serviços, de utilidades, que vão contribuir cada vez mais para a inteligência urbana, né? Então, ela está presente em praticamente todas as condutas, todas as estratégias, macro e micro da Smart City. E, falando de inovação, nós temos já uma lei já bem consagrada, de 2004, Lei de Inovação, que coloca os parques e polos tecnológicos como instrumentos essenciais da promoção da inovação no Brasil, né? Bom, a gente não precisa aqui invadir as razões, né, dessa priorização como estratégia nacional, né?
mas basta dizer que as condições que uma empresa encontra ao estar nesse ecossistema, seja do ponto de vista tributário, seja do ponto de vista de recursos humanos, de estrutura urbanística para atender a essa demanda, inclusive do novo normal, né? Enfim, tudo isso faz parte da justificativa dos polos e parques tecnológicos, que o caso, por exemplo, de São José dos Campos demonstra bem isso, né? A conexão entre um parque tecnológico e o programa de Smart City. Lá atrás, em 2014, salvo engano, o primeiro projeto de monitoramento, de vídeo monitoramento com inteligência artificial que São José dos Campos promoveu foi com a participação do Parque Tecnológico São José dos Campos. Ele coordenou tecnicamente a coisa, inclusive quem implantou foi a empresa de dentro do Parque Tecnológico. Então, você começa a criar um ecossistema que atende às demandas da cidade de uma forma ou de outra, com processos competitivos, concorrência, convite, tomada de preço, enfim, aí é a estratégia de contratação. Mas a disponibilidade existe, né? Existe aquela matéria criativa. E isso tem inúmeras externalidades positivas. Com certeza, se isso está no radar, e vocês, a partir do dia de hoje, vão perseguir a mentalidade da Smart City, isso deve permanecer cada vez mais nesse radar, né? A criação desse polo. Eu também concordo com você. Isso eu acho que seria um ponto de partida para uma série de outras questões. Inclusive, a questão até dessa própria integração das informações entre as secretarias, como você tem falado, e eu acho que isso daria margem para todo o restante, né? Eu acho que é um ponto extremamente estratégico. Muito obrigado. Sem dúvida, Sebastião. Júnior, você quer fazer a pergunta? Acho que ele... Não, Tânia, eu já responderam. Já. Tá bom, Júnior, obrigada. Francisco. Boa noite. Eu queria só relatar que ontem, coincidentemente, eu estou saindo do escritório e encontro um cartorário com a família dele toda desolada, porque no hospital ele tinha falecido o tio dele e estava lá, colocaram, em nenhum momento falaram em Covid, tá? E aí o médico deu um laudo de Covid para ele, sendo que estava claro, o líquido certo que era coração, tá? Então eu fui lá, eu não aguentei aquilo lá, fui lá, achei um absurdo, uma barbaridade, né? E aí falei com a assistência social, liguei para tudo quanto é pessoa que são meus amigos, inclusive tentei falar no conselho da medicina, enfim, era uma roubalheira na cara dura, né? Porque nem seguro não paga mais quando se vê em Covid, tá? Estou falando de um cartorário que estava junto, é parente dele. E aí, em 15 minutos, apareceu um atestado, tendo em vista as ameaças de eu chamar a polícia, de chamar tudo, de eu ter parente médico, de ver que eu liguei, eu falei, vou fazer um exame de sangue, se der negativo, liguei até para a Mônica Fiore, falei, se der negativo, eu vou pegar esse sem vergonha que deu esse atestado de Covid e esse sem vergonha desse diretor desse hospital e eu vou quebrar ele no meio. Entendeu? Em 15 minutos apareceu lá um atestado negativo, sendo que eles estavam falando para a família que ia ter que ir para São Paulo, que não sei o que lá. Então, eu estou falando isso aí pelo seguinte, gente, nós temos que brecar, dar um jeito, eu acho que melhorou muito depois que o Bolsonaro entrou, o Ministério Público está trabalhando muito para pegar muita gente que a gente não esperava que fosse pegar, mas está aí, gente grande. Mas nós temos que começar a brecar a administração para a gente fazer as coisas com seriedade, com tudo. Não do jeito que está aí, entendeu? Então, eu acho que tudo que a gente for fazer nesse plano diretor tem que ser direcionado para não haver desvio, entendeu? Para não ver as coisas, né? Se é que a gente realmente quer fazer um estudo, quer ajudar no todo, né? Temos que entender que Bauru, embora coisas estão andando em alguns setores,
nós estamos com o boom imobiliário, né? Nós não temos indústria, não temos nada, né? Para a gente poder fazer as coisas. Não adianta a gente sonhar numa coisa que é impossível. E eu acho que nós temos que, se nós queremos que se torne possível, nós temos que ver em todos os ângulos as coisas que estão erradas, tá? É só uma sugestão aí, tá? Obrigado, Maninho. Bom, eu vou fazer, então, o encerramento. Vitor, agradeço muito, viu? Primeiro, a forma com que você nos atendeu, que foi prontamente, com toda a disposição, para trazer, assim, nossa, é um conhecimento profundo. Eu acho que todos nós vamos encerrar essa reunião, na verdade, com um monte de coisa na cabeça, entendendo que nós temos um caminho árduo pela frente, com certeza, né? Eu vou te pedir, se for possível, disponibilizar esses materiais, legislações, né, para que a gente possa passar aí para o conselho, para o pessoal do Sebastião, para vários grupos aí que estão empenhados e tem todo esse interesse e perspectiva nesse caminho aí para Bauru. Então, se você puder disponibilizar, eu agradeço. E desde já, você se prontificou publicamente, e eu já estou cobrando publicamente, que você continue conosco, por favor, nos nossos momentos aí, nessa caminhada que vamos ter, porque com certeza nós vamos precisar muito da sua ajuda, viu? Ô, Tânia, eu que agradeço pela oportunidade. Eu adoro contribuir nesses processos de planejamento público, independentemente da matéria, e acho que vocês estão revendo nos principais instrumentos, né, que balizam aí a tomada de decisão na cidade, e contem sempre conosco nesse processo, contem com o nosso time também, o Fanton que está com a gente aqui. A gente vai estar sempre à disposição para contribuir com vocês. Foi muito, muito bom. Eu também aprendo muito com cada interação, com cada palestra, enfim, é bem enriquecedor. A gente sempre sai mais fortes, né? Maiores, né? Muito obrigado mais uma vez, viu? Joaquim Fanton também, Emílio, e assim, com certeza nessa caminhada nós vamos precisar e depender muito de vocês, viu? Então, agradeço muito. Estamos à disposição. Obrigada. E agradeço a todos que estiveram aqui presentes, participando, tá bom? Boa noite a todos, então. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Tânia. Boa noite. Obrigado. Obrigado, Tânia. Obrigado, Vitor. Obrigado, Vitor. Boa noite. Boa noite a todos aí. Obrigado a todos vocês. Foi ótimo, ótimo, muito bom. Boa noite. Obrigada. Tchau.